Saudações, eu sou o William Moraes e este é um vídeo também delicado. Eu já fiz vídeo similar aqui, vou deixar até indicado no final, vou deixar uns 2 vídeos indicados relacionados ao que eu vou dizer aqui. Primeiro, eu quero lembrar que lá no início eu comentei que eu tinha um espírito investigativo, que toda a pesquisa que eu faço em cima do tema sobrenatural é com o intuito de entender melhor o que é a vida para além dos sentidos que já temos desenvolvidos e comprovados pela ciência. Muito do que eu analiso aqui, ou tudo, se tratando de experiências minhas, eu coloco não como certezas. O vídeo do relato 10 que eu tenho aqui, que é para mim, sim, um vídeo que fala de uma confirmação de uma experiência que eu tive, foi a minha experiência mais marcante e a partir da qual eu passei a dizer que eu apostaria muito fácil, muito mesmo, na existência da experiência fora do corpo, se chama projeção astral confirmada. Eu coloquei uma interrogação no final a título de gentileza e de lembrete para as pessoas questionarem tudo, porque eu questiono. E apesar de ali, para mim, não haver dúvidas de que houve algo paranormal, para além da normalidade, eu não posso afirmar com 100% de certeza que foi uma projeção astral. Porque a minha mente pode ter se conectado com a da minha irmã e nós compartilhamos uma mesma experiência longa, muito longa, quando ela tinha aproximadamente 14 anos e eu 19. E eu constatei isso de forma muito analítica na época, porque eu já fazia o curso, então eu tinha essa visão de, tá, vamos adotar uma postura mais próxima possível de científica. Então ela falava o que eu perguntava e para ela também entender que eu não estava apenas escutando ela relatar algo, eu complementava dizendo algo que ela obviamente diria a seguir, porque ela estava lá. E já disse aqui várias vezes que somo isso com outros detalhes que estavam presentes lá para levar em mais ou menos consideração as outras experiências que eu já tive. Essa foi a mais marcante, mesmo assim eu deixo como um questionamento e, partindo desse princípio, eu me reservo o direito de questionar também tudo que eu escuto de outras pessoas. E aqui eu vou dizer mais uma vez que eu não estou questionando as pessoas. Talvez elas realmente acreditem e elas tenham a visão de que é verídico o que aconteceu com elas. E talvez seja, é bem provável que a maioria seja, agora que a internet está possibilitando um alcance muito grande do tema e ampliando a nossa maneira de pesquisar. Dito isso, eu vou responder aqui para 3 pessoas sobre 3 casos de análises que eu fiz. Aliás,
já fiz isso aqui, por isso que eu vou deixar no final as indicações. E o que eu vou falar hoje, acho que um deles eu não tenho certeza se eu falei aqui no canal aberto. Nas interações com vocês, eu já comentei quando eu estava fazendo as interações fechadas, que agora eu passei a fazer aberto, né, em live, para alcançar mais pessoas. Eu estava fazendo isso fechado para quem fazia as contribuições via Pix, como forma de agradecimento especial por esse esforço especial dessas pessoas. Mas eu percebi que elas realmente não se importam que eu compartilhe e amplie aqui para vocês. Então, ótimo. Vamos seguindo assim. Nesse período no qual eu estava conversando com essas pessoas mais diretamente, mas de forma restrita, eu cheguei a comentar um caso que me perguntaram, da Gisele Almeida. Eu anotei aqui, na minha colinha, os 3 casos, com alguns detalhes aqui. Por exemplo, a Gisele Almeida tem 10 vídeos no canal Afinal, o que somos nós. Provavelmente vocês já assistiram. Ela diz que tem contato mental direto com uma consciência chamada Kiara, que poderia ser, sei lá, de outra dimensão ou outro planeta. Quem quiser assistir os vídeos lá vai entender melhor. E ela diz que tem acesso, ela se conecta facilmente com essas consciências e tem acessos a informações de bastidores. E ela relata as experiências de quase morte dela, que são os primeiros vídeos, mas lá no vídeo 5, que se chama Semeadura do Planeta Terra, ela vai comentar, ela vai responder, ela vai dar uma visão para o Carlos, que é o entrevistador e dono do programa, sobre uma experiência que ele teve ao fotografar seres luminosos ou algum objeto voador não identificado, luminoso no céu, e que ele analisando, tem isso no canal dele, né? Ele analisando chega à conclusão de que pode ser, chegar à conclusão de que pode ser é meio curioso, né? Mas neste campo de investigação geralmente é onde chegamos, no pode ser. E pode ser que sejam seres alados pelo movimento de asas que pareciam ter. Então a Gisele lá comenta que ela e o funcionário dela, que ajuda ela a decidir o que fazer, né, para onde ir, dar entrevistas e coisas do tipo, ela viu e falou, eu vou elucidar o Carlos aí um bom bocado, de acordo com o meu alcance de visão, de conexão, de acesso, que é a palavra que ela usa, para ele entender melhor que seres são esses de acordo com a equipe dela, que ela chama de equipe de consciências que ela acessa. E aí, são muitos vídeos, são 10 vídeos. Tem muita coisa ali que mais são afirmações do que... E isso acontece com a maioria das pessoas, eu acho isso muito curioso, do que levantamento de possibilidades. Talvez porque tenham esse acesso e as informações chegam. As pessoas escutam outras vozes dizendo, ou a informação de que, é assim que é. Então elas dizem, é assim que é. E ela diz, e eu coloquei aqui exatamente a minutagem, acho que vocês devem começar a assistir no vídeo 5, caso queiram. Aos 44 minutos ela está falando desse caso. E por que eu chamo a atenção exatamente nesse caso? Porque eu assisti os vídeos todos.
E de tudo que ela fala lá, tá, é possível, tanto quanto pode ser que não. Tem muita coisa plausível, tem muita coisa contraintuitiva, na minha opinião, mas tudo bem. Eu acho que como exercício de reflexão é interessante ter as visões dali para você ver se faz sentido na sua pesquisa ou não. Mas o que enfraquece para mim um pouco a credibilidade de todas as outras informações, eu tenho que admitir, e eu me esforço muito para que isso seja minimizado, porque pode ser que sim, muitas informações ali sejam realmente verídicas, mesmo que hajam algumas incongruências e lapsos e deslizes. Deslizes que fazem parecer que não há uma exatidão ali ou deva haver confiança no que está sendo passado. E eu, como investigador, estou atento a esses detalhes e não deixo passar fácil, não. E isso é um papel meio chato, porque eu não estou aqui para questionar essas pessoas e dizer que elas não estão falando a verdade. Eu estou aqui para levantar a possibilidade de que, tá, talvez até para elas, qual é o nível de confiança que você tem nessa informação? E por quê? Às vezes elas têm um argumento que não podem compartilhar, que sustentam as convicções delas, mas nós não temos. Então eu analiso o que é passado. E ela começa a explicar a questão dos seres alados aos 44 minutos. E então ela revela que um dos nomes, uma forma de ser chamada do ser ali, é Tibot. Ah, o Tibot tal, não sei o quê. E aí ela vai falando. E aos 46:22, ou seja, 2 minutos e 22 depois, o Carlos a interrompe e diz: não, espera aí. Esse Tibot não tem a ver com os seres que eu vi. Você está misturando informações. Teve um outro vídeo onde uma outra moça fez umas canalizações onde havia um ser chamado Tibot que passou uma mensagem. Mas são coisas diferentes. E ela fala, tá, e dá sequência num raciocínio. Ela realmente não acaba esclarecendo aquilo ali, esse deslize. E essa segurança que ela tinha antes, para mim, né, fica comprometida. Cada um deve tirar as próprias conclusões, mas é um pouco complicado quando estamos trabalhando com pesquisa, quando não somos nós a entrevistar diretamente. Porque eu, por exemplo, não deixaria isso passar, nem que fosse para esclarecer por que ela confundiu. Foi uma interpretação dela? Ela viu o vídeo? Foi uma informação da mente dela que se sobrepôs a outra que estava chegando? Não dá para saber, mas isso faz com que altere a minha balança de consideração. E os outros casos aqui são também nos quais a minha balança de consideração não está definida, fica ali em aberto, as informações são absorvidas, eu tenho as minhas vivências, tenho outras pesquisas, então em algum momento pode ser que alguma coisa seja validada e faça sentido
por causa disso ou daquilo. Mas há uma flutuação constante, sim. E os outros dois casos, o mais recente, eu vou deixar o outro aqui para o final, foi uma sugestão para que eu assistisse o vídeo da Andrea Francomano no canal Paranormal Experience. Foi um no qual ela incorpora ali, canaliza a Helena Blavatsky, segundo ela mesma. Esse vídeo foi uma sugestão do Moura Júnior, eu agradeço muito, porque eu até tinha deixado de acompanhar esse canal, é uma coisinha ou outra que eu vejo ali, de algum convidado ou outro, mas é um caso curioso, porque essa Andrea Francomano, ela tem uma narrativa interessante, clara, até muito similar à minha história e de tantos outros que em certa idade começaram a ter essas manifestações e interações, às vezes perseguições no astral e por aí vai. Então é tudo muito reconhecível para mim. Fazia muito sentido tudo, até ela canalizar e assumir ali a personalidade de Helena Blavatsky, que para quem não conhece, vale uma pesquisa para se ter uma ideia de quem é. Uma figura extremamente importante. E é exatamente aí que pega. Porque eu não estou aqui para dizer que não era, mas assim como algumas pessoas levantaram lá no chat, ué, mas se é a Helena Blavatsky, ela vai saber falar russo. Pede ela para falar russo aí. Mas os entrevistadores não pedem isso, óbvio. E aí, mas que chatice. Foca na mensagem e não na certeza. Então, se fosse só para focar na mensagem, na minha opinião, a consciência não devia se apresentar como alguém de renome, alguém que evoca uma certa autoridade no assunto ou nos assuntos. E isso sim abre uma porta muito grande para ela, ou uma janela, né? Muita gente vai escutar se ela diz, eu sou Helena Blavatsky. Tá, então se ela evocou esse nome, eu acho que sim, ela tem que estar predisposta a deixar claro que é ela. E aí sim, falar russo, tinha uma outra língua lá, bem difícil que ela aprendeu. Acho sim válido que, se há essa abertura, se ela ficou ali tanto tempo conversando com eles, e eu até, aquilo, minha balança sempre ali, pode ser, hein? Ih, não sei, agora eu tô na dúvida, agora pode ser mesmo. Teve um momento em que teve um pedacinho ali no qual ela fala, ela erra uma palavra. Eu não assisti o vídeo novamente, não tem a minutagem aqui, mas como eu vou deixar os links todos anotados na descrição do vídeo, eu vou tentar achar esse momento no qual eu acho que ela queria falar a palavra gordofobia e ela falou homofobia. Poderia ser um deslize também, e ainda pode ser um deslize, ou melhor, uma
tradução não exata do que a outra estava passando. Mas a questão é que instantes depois, ela percebe o lapso e corrige. E ainda é incorporada ali e tal. Estou dizendo que isso é o suficiente para... não é mesmo uma incorporação verídica. Não. Novamente digo que pode ser que é uma mistura das mentes ali. Uma outra consciência usando o repertório dessa consciência aqui. A questão da língua é curioso porque já vimos casos, existem casos documentados, de pessoas que falam línguas, de lembrar de vidas passadas e vão falando línguas. Mas eu acho que uma consciência, da forma como ela estava falando ali, não, quem está falando aqui agora é Helena Blavatsky. Falar um russozinho ali era o mínimo. Citar alguma coisa que ela já tinha dito, corrigir talvez alguma coisa. Porque se eu sou escritor, escrevo umas coisas lá, aqui enquanto encarnado e tal, mas sempre haveria mais para dizer ali. É uma síntese. Por mais que a gente explique, dá para aprofundar. Se ela tem essa percepção, se ela é realmente conhecedora do assunto, ela poderia falar um tanto mais. E ainda tem outra questão que algumas pessoas me falaram que... E aí fica uma polêmica, porque eu não sei se a Halu Gamache falou que é a reencarnação de Helena Blavatsky, ou se outras pessoas falaram e ela só não se pronunciou. Mas há uma disputa aí pelo título de Helena Blavatsky ou não sei. A Halu Gamache é uma mulher com um alcance muito grande de pessoas. Já me perguntaram se eu acompanho, o que eu acho, o que eu não acho. E eu resumi dizendo o que eu digo sempre e que eu acho que serve para todos os casos no geral. A minha consideração a respeito da veracidade, da possibilidade de ser realmente como a pessoa diz, diminui um bocadinho quando ela afirma com certeza, quando ela não tem dúvidas. Porque cai naquilo que eu disse de... Existe a possibilidade de ela acreditar por não contestar as fontes, mas eu contesto as fontes. O caso da Andrea mesmo, não estou dizendo que ela não capta essas mensagens e que não há uma consciência ali interagindo com ela. A questão é, que consciência é essa? Ah, mas ela é melhor do que ninguém para saber se é... Talvez. Mas, mais uma vez, repito, se você usa um título de uma pessoa, há uma razão para usar aquele título. Você está chamando a atenção de todas as pessoas que respeitam aquela consciência. Então, acho natural. E acho que nenhuma dessas pessoas deveria se incomodar com os questionamentos. E eu falo isso porque eu não me incomodo, eu que sou eu, não me incomodo com um monte de coisa que já escreveram aqui para mim no canal, principalmente no início, quando eu dei entrevista no canal Final que Somos Nós. O canal estava no início, quando foi ao ar. E muita gente questionou a minha sanidade e eu falei, ok, isso aí, porque eu também questiono. Mas eu não posso deixar de levar em consideração por causa disso e daquilo. E eu acho que a pessoa se incomodar com questionamentos
fala mais contra ela do que o contrário, né? Se ela falasse, não, é isso aí, vamos investigar, eu concordo. E ter uma explicação. Ah, porque eu estou falando na língua que vocês vão entender, ou de uma forma que vocês vão entender. Atualmente não adianta usar palavras rebuscadas, né? Tá, já são algumas explicações. E paralelo a tudo isso, que é o caso dos dois casos aqui, já apresentados, que são pessoas que trabalham com a venda de cursos, né? E isso também não tem nada de errado, porque a pessoa dedica a vida dela àquilo. Mas também já entra do lado dessa questão minha de consideração, que pode haver esse interesse, porque quem é que não quer garantir uma estabilidade ou uma forma de viver aqui? E é complicado, porque parece cruel eu chegar aqui e falar, olha, não acredito em tudo não. Apesar de lá no início eu ter dito, não acredite em nada. Considere tudo. Do que eu estou falando, do que os outros estão falando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Antes eu vou concluir aqui o terceiro caso, que é respondendo a Eleonora, que me mandou alguns vídeos para analisar da Ederlazil, de Votuporanga, que faz aquela materialização de objetos no algodão. Se você não escutou falar, pesquise. Ela já faz isso há décadas. Já teve entrevistas, muita gente vai pesquisar e investigar. Teve o Fantástico, numa matéria meio que não ajuda. Óbvio, tem um viés ali de querer desmerecer o trabalho dela, principalmente porque o padre Quevedo está envolvido. Então ele vai lá e a princípio não acontece nada. E tem umas coisas assim que eu fico um pouco indignado, porque, ok, ele já tinha falado mal dela, aí eles aparecem lá, num dia que não era um dia de atendimentos abertos e tal, e aí ele fala, faz aí agora. Se você consegue, faz aí. Eu falaria, meu querido, volta aqui amanhã, ou, né, volta, agenda. Mas aí você vai ter tempo para se organizar. Eu faço o meu trabalho com esse objetivo e você pode vir aqui e ficar do lado olhando. Pode ficar aqui o tempo inteiro, câmeras filmando, porque se realmente não tem nada, ela não vai se importar com 4 câmeras de todos os lados ali, filmando. E eu não sei se isso não aconteceu. Talvez tenha acontecido, e a questão da edição não deixa isso claro, porque tem uma hora que eles alegam que ela se ajoelhou porque não dá certo ao princípio, aí ela fica nervosa, xinga primeiro, reza depois, mas tem uma hora que ela ajoelha e fica com as 2 mãos para cima e abaixa uma mão, atrás da bacia de algodões lá. E aí, depois disso, volta todo mundo e aí funciona. E ele alega que ela pode ter colocado alguma coisa ali. Claro que ele alega que ela tirou de lugares impossíveis, mas... E eu acho até que tinha outra câmera lá filmando, não sei, isso não fica claro. Mas eles não mostram para deixar a coisa, né, em aberto. E para ela funcionou, para ele não funcionou. Ele fala que é farsa, mas fica palavra contra palavra. E qual é a minha perspectiva deste caso? Ou deste caso não, do trabalho dessa senhora. Eu não sei. Ficou também nessa flutuação louca. E mais uma vez, eu teria que ter um momento com essas pessoas, o que não vai acontecer. Eu nem vou lá, não tem necessidade de eu ir lá. E eu acho até, sim, um tanto chato, mas se eu tivesse esse dom,
Nem sei se eu posso chamar de dom, porque não é um trabalho dos mais legais do mundo, é só um atendimento mesmo, né? De você, porque qual que é o trabalho dela? Segundo ela, é materializar da aura das pessoas, do campo energético das pessoas, coisas ruins, ela materializa como se ela estivesse limpando as pessoas, e aí ela fala, ela mostra vários objetos e dá um fim nisso. Só que os objetos, eles têm um significado, tem uns objetos que sempre saem, isso significa aquilo significa aquilo, meio que como um sonho, sabe? Vela, alguém fez isso, animais, tem umas coisas bizarras que saem. Eu acho que não é um trabalho legal para você se dedicar aí na vida, ficar lá atendendo dezenas e dezenas de pessoas por dia. A questão é que ela cobra um valor por esses atendimentos, e aí tem várias pessoas falando disso, é R$ 50 cada pacote de algodão, e tem gente que pega 4, 6. Mas enfim, daí a questionar isso, funciona para muitas pessoas, acho que no mínimo psicologicamente. Pode ser que seja, realmente, não duvido que isso possa ser possível. O que eu estou dizendo é que eu não tenho certeza se isso acontece lá com ela. E muita gente paga mais do que isso numa sessão de terapia com psicólogo, eu acho. Ou, sei lá, 2 sessões. E também chega ali e só está colocando coisas para fora. Então, cada um analisa o investimento que quer fazer na vida. Mas, sim, considerando os valores cobrados e o tanto de gente que ela atende por dia, as caravanas e coisas do tipo, alguma grana sendo gerada nisso aí, sim, bem considerável. De qualquer forma, é um trabalho e não é dos mais fáceis, não. Principalmente se for verdade. Mesmo não sendo. Dá um certo trabalho montar tudo aquilo ali. E eu, se tivesse esse dom que eu estava dizendo, eu permitiria ou colaboraria para que, olha, eu vou fazer aqui o meu trabalho normal, como faço todo dia, coloca 55 câmeras aqui. Mas talvez talvez câmeras não afetem tanto. Pessoas sim, pessoas têm energia, têm aura e tal. Então, se você coloca lá um monte de gente que está com intenção de atrapalhar ou descredibilizar, isso pode descompensar o ambiente, sim, mas uma pessoa ou outra pontual, de repente, assim, define uma pessoa para ficar ali olhando, analisando, e várias câmeras e tudo mais, ajudaria. Agora, quem vai lá, geralmente, quem vai diz, não tem como. Sai muito objeto, ela ela fica ali, a gente mesmo separa o algodão e coloca o algodão, tem todos os processos, mas eu só falaria o que essas pessoas estão falando se eu fosse lá e eu não vou. Então, pelo menos não agora, não há inclinação minha a ir. Mas já vi relatos de muitas pessoas que disseram que se sentiram mais livres, mais leves, sim. Ok. Então, para essas pessoas, e eu acho até que ela faz isso há tanto tempo, e tantas pessoas já foram lá, que tá, eu dou esse voto de confiança, sabe? Mas fica nessa balança louca aí. E a questão da grana é um negócio que sempre vai pegar, né? Porque a coisa vira um comércio, e o que eu falei que ia falar com vocês, né? Eu recebi um convite para ter um programa em rádio, não, só voz. 4 vezes ao mês, mais ou menos 1 hora e meia, eu acho.
dentro de uma grade, pagando um valor que, honestamente, quem me dera ter essa receita mensal na minha vida. Para 4 horas no mês, ou sei lá que sejam 6 horas, se for 1h30, agora eu não lembro. Tem mais ou menos um mês que eu recebi isso. Falar, gostaríamos muito, você, né? Você tem conteúdo. O quanto eu teria que vender de coisas, de curso, de, sei lá, palestra, de tudo, para bancar este investimento e ainda ter dinheiro, conseguir sobrar dinheiro para eu pagar as minhas contas da minha vida aqui, de ser o meu trabalho, né? Teria que ficar por conta mesmo disso e aí eu fico nesse receio de, tá, o que as pessoas fazem ou até qual é o objetivo dessas pessoas quando elas aceitam uma coisa assim, de ter um programa, o quanto rentável está sendo para essas pessoas. Tudo bem, meu canal é pequeno aqui. Eu recebo colaborações de pessoas que apoiam o canal aqui, mas não são valores que me permitem ficar só por conta do canal. Até porque eu acho que eu tenho outras missões aqui. Os trabalhos que eu já desenvolvia antes, eu os considero muito importantes. Por isso eu larguei um escritório de contabilidade que estava me deixando rico. Trabalhei lá 3 anos e pude ficar 6 anos. Além dos 3 anos que eu trabalhei lá, pagando todas as despesas da minha casa, que morava minha mãe, meus 2 irmãos, 3 cachorros e eu. Pagava tudo. E ainda fiz isso por mais 6 anos depois que eu larguei, que eu saí, só com o dinheiro que eu reservei, que eu fiz de fundo para eu falar, tá, eu vou ter isso aqui de reserva e vou me dedicar à arte. Até que essa grana acabou e eu comecei a viver do mês a mês. Às vezes com meses de chegar assim, caramba, como eu vou pagar as contas no mês que vem? Claro, pedi meus irmãos para me ajudarem, né? E isso ajudou realmente por um tempo. Depois eles falaram, vamos sair de casa, vamos morar, vamos casar, mais ou menos. E aí saíram de casa, ficou eu e cuidando da minha mãe, das bichinhas lá. E mesmo assim, ainda sendo menos gente, mesmo assim ainda com dificuldades assim de ir para um evento tendo que vender muito bem, porque o restinho de grana que eu tinha, que não pagaria todas as contas, eu comprei de material para fazer esculturas para vender no evento. E aí vendia e eu falava, ufa, consigo pagar contas por 2 meses. E aí sobrar mais um pouquinho para eu comprar mais material, e aí tem um outro evento daqui a 2 meses, porque não tem evento todo mês aqui. Ou contratações para uma coisa ou outra. Viver de arte é realmente meio louco. E é isso. Se meu foco fosse grana, realmente, eu não teria largado a contabilidade, porque, honestamente, é um trabalho chato, mas, para mim, tá? Para muita gente pode ser legal. Mas é matemático. Qualquer pessoa faz ali as contas e é isso aí, fechou, então é isso. Não tive problemas. Meus clientes me adoravam, meus amigos de trabalho me adoravam e poderia ter mantido isso aí na serenidade que só não existia, porque o senso de que eu tinha que fazer arte com a arte, que é um certo tipo de amparo, às vezes muitas pessoas façam uma apresentação de um espetáculo que se eu colocar na ponta do lápis não vale a pena. O meu investimento de tempo, né, de ensaio, das coisas todas pelo cachê. Mas esse cachê é logística, eu conseguindo pagar as contas, ok. Mas quantas pessoas vêm me abraçar no final e falar, essa mensagem que você me passou, isso aqui,
O último mesmo que a gente fez, tiveram várias mensagens. Um que tinha totens, animais e tudo mais. No meu Instagram tem uns trechos, ou do Excalibur, né? Muitas pessoas vieram me falar, isso aqui foi para mim. Essa mensagem aqui chegou na hora certa. E às vezes é isso, é uma mão que você está oferecendo para uma pessoa e tirando ela de um buraco ou ajudando ela a se apoiar para sair de um buraco, e essa pessoa vai fazer significativa diferença no todo. Então eu tenho esse senso, sim, de fazer isso através da arte, continuo fazendo, mas não me vejo seguindo nesse caminho, mas não julgo quem o faz, porque às vezes é o trabalho da pessoa, ela veio para isso. E não tem o menor problema nesse aspecto. Eu só acho que, havendo essa exposição e trazendo as informações que elas trazem, elas têm que entender, sim, que haverão questionamentos e, com muita tranquilidade, responder a todos eles, na medida do possível. Sim, talvez o foco maior seja ajudar as pessoas e não ficar convencendo os céticos. Mas a questão é que tem muita gente que não é cética, mas é um tanto racional, querendo mesmo só pegar dados e falar, tá, isso aqui é confiável, isso aqui é confiável, isso não é confiável, porque está montando o seu mapa. Já está na busca há algum tempo. Isso é importante, é relevante. Tem que haver essa mentalidade de aceitação, sim. Agora, o tempo nos programas são limitados, mas às vezes nem é, né? Às vezes você ganha 10 vídeos longos num canal. Então, dá para esmiuçar realmente bastante coisa. E todos os programas, o canal Final que Somos Nós e até o Paranormal Experience falam, vai durar o tempo que tiver que durar. Vai falando aí. Então, poxa, vão falando. Vamos ajudar a ter menos dúvidas. Ou admite de uma vez que a dúvida é importante. Não vou te dar certeza não, porque isso é parte importante do caminho. Você ter dúvidas. O princípio da dúvida. Aqui não é para ter certeza mesmo não. Já é alguma coisa, pelo menos. Mas não condiz com todo mundo que dá entrevista que se dedicou um tempo a ir lá tentar esclarecer para as pessoas. Se o objetivo é esse, de esclarecer para as pessoas, todo o possível para esclarecer é bem-vindo e não é perda de tempo. E para finalizar, eu não sei até que ponto também é cruel da minha parte falar que tudo está virando produto, porque no modelo de sociedade que a gente vive, é como isso. Eu faço as minhas contas com o que eu consigo de apoio aqui, com os trabalhos que eu faço, os vários outros trabalhos, e preciso disso para pagar as contas, é o sistema que a gente vive. Tudo precisa de alcance, de chegar até as pessoas para ser possível. E para isso, há jogadas de marketing, há títulos apelativos. O título desse vídeo poderia ser Farsas ou Verdades no Caminho Espiritual. E seria mentira, porque... Ou não, né? Mas porque eu não estou dando uma resposta. Não estou dizendo isso é, isso não é. Ou como. Tem muito isso, né? Como descobrir? E aí eu chego aqui e falo, questionando. Mas questionando não vai te dar a resposta. Vai te fazer deixar tudo em aberto, com mais ou menos consideração, que é uma postura que eu assumi, mas talvez nem seja a sua. Às vezes você precisa daquele salto de fé, né? A tal da fé de, não,
sem nada que comprove, eu tenho que confiar. Tá bom, pode ser também. Se funciona para você, ótimo. Talvez até melhor do que para mim, que fico como aquele detetive na sala, né? Na meia luz, olhando os quadros, muitas interrogações, descobrindo que cada vez que eu descubro alguma coisa há mais a ser descoberto. Mas a beleza nisso também, eu acho. Enfim, essas são as minhas análises. Eu ainda não estou 100%, nem sei se era o melhor dia para ter feito esse vídeo aqui. Ficou até longo, na verdade. Eu ainda tenho que editar, então muito obrigado por sua atenção. Deixe seus comentários, perguntas. Lembre-se sempre de fazer isso com respeito, não em relação a mim, tá? Porque acho difícil me ofenderem. Já escreveram coisas aqui bem cruéis até, ou seriam cruéis para muita gente. Mas em relação às pessoas que eu mencionei aqui, porque no fim das contas elas estão fazendo o que acreditam, considero eu, e tem ajudado muita gente. Acho que todas essas pessoas que eu citei aqui, tá? É isso. Hasta.